Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018. Estamos começando mais um Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018. Hoje nós vamos conversar com o presidente da OAB aqui no Mato Grosso do Sul, advogado Mansur Carmouchi, a quem a gente agradece a gentileza, doutor, da sua presença no Cenário CBN para falar para o ouvinte da CBN e também do Grupo RCN. Muito obrigado, Otávio, também. Muito obrigado ao Cenário CBN, né, a todo o Grupo Congro também aqui, pela oportunidade de estar aqui também para transmitir uma mensagem positiva que nós tanto precisamos. Enfim, 2018 chegou, né? Um ano carregado de esperança, um ano carregado de expectativas, né, para a sociedade. Ao longo desses 2 anos lá à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, eu acho que nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que foi protagonizar nos momentos mais importantes da nossa sociedade a Ordem dos Advogados do Brasil, reinseri-la naquilo que ela sempre foi esculpida na nossa Constituição Federal. E eu tenho certeza que a nossa função, muitas vezes incompreendida por alguns, ela acaba aprimorando as instituições, ela acaba melhorando os mecanismos de controle que nós temos, que são aqueles mecanismos que protegem a sociedade para que você realmente tenha um Estado que sirva ao cidadão, né? O que nós esperamos é que você tenha as instituições funcionando perfeitamente, você tenha uma economia pujante, né? E você tenha a felicidade das pessoas, que o objetivo maior na vida, pelo menos até onde eu sei, é que as pessoas sejam felizes. E toda essa contribuição que nós damos, ela atinge um escopo, que é fazer com que o cidadão se sinta protegido, se sinta abraçado por alguém que muitas vezes foi elegido por um legislador para fazer a proteção da sociedade. O Brasil passa por um processo bastante tumultuado ultimamente. Está mais complicado? O senhor olha para o país hoje com mais preocupação? Nós passamos esses últimos 2 anos numa crise política sem precedentes. Primeiro, foi um impeachment, né? Depois do Fernando Collor foi o segundo impeachment, e foi um pedido de impeachment contra o atual presidente, e vocês estão vendo, estão acompanhando, cheio de investigações contra ele e tudo mais, denúncias, né? Uma corrupção sem tamanho, né? Em todos os níveis de governo. Então, a expectativa em 2018, nas eleições, ela é muito grande. E o que nós esperamos é que a população, a sociedade como um todo, ela reflita sobre isso que aconteceu no passado, para não cometer os mesmos erros. Nós precisamos o quê? São de políticos que estejam preparados para a defesa da sociedade, não para grupos econômicos, para grupos e partidos políticos, mas para defender a sociedade. Esse é o objetivo. Uma pessoa que você eleja para que amanhã ela esteja defendendo a sociedade, não a interesse de alguns determinados grupos. Isso nós não queremos. Quando a gente administra a nossa instituição, e nós fizemos isso nesse período, foi para administrar para todos, não para um grupo político. Eu não pertenço a nenhum grupo político, nem institucionalmente e nem político. Tanto é que nós temos independência suficiente para fazer crítica para governos, para prefeituras e contra o judiciário, contra quem quer que seja. São poucos, talvez, que tenham essa independência. E nós estamos buscando resgatar justamente isso, a independência, o não atrelamento a nenhum grupo político. 16 mil associados tem a OAB no Mato Grosso do Sul. A gente pode dizer que tem vez e voz em todos os municípios do estado. Exatamente. A OAB está presente. A OAB está presente em 31 municípios, através de suas 31 subseções, né? E aqui na capital, fortemente, onde nós temos aproximadamente 9 mil advogados. Só em Campo Grande? Só em Campo Grande. Então, assim, você tem que pensar em gerir para todo mundo. E esse é o pensamento de um gestor público, fazer de forma transparente e aberta. Nós fazemos uma administração de portas abertas, literalmente.
A porta do gabinete, enquanto eu estou lá, nunca ficou fechada, desde o primeiro dia até hoje. Seja quem for o visitante, advogado, pessoa do povo, às vezes governador, prefeito, todos eles são recebidos de porta aberta, nunca fechada. E isso que nós damos o maior exemplo para as entidades públicas, que façam da mesma forma, porque você é eleito e você tem que gerir o quê? Os recursos dos seus filiados e atender a sociedade. O papel da OAB é esse, ele tem dúplice papel. Você, muito embora seja subsidiado único e exclusivamente através das unidades, você defende a sociedade. Esse é o nosso papel. Esse é o papel que engrandece a instituição que tem mais de 87 anos. E mais de 70 comissões. Isso é uma maneira também de envolver o profissional nas ações da OAB? Hoje nós temos aqui nas comissões mais de 1.000 advogados envolvidos. Advogados e advogadas. Discutindo desde violência doméstica, fizemos a caravana do feminicídio, é uma coisa inédita. Criamos recentemente a Comissão de Direito Sistêmico, que trata das constelações familiares. Nós criamos, de forma inédita também, a Comissão de Segurança Pública. Nós tivemos debates acalorados na nossa instituição, tratando sobre o tema de segurança pública. Inclusive, o chefe da Polícia de Paris esteve aqui. O chefe da Polícia de Paris, que é uma coisa inédita. A Comissão do Agronegócio, né? Nós tivemos aqui no primeiro ano a presença de 2 ministros do STJ, com a presença do governador, com a presença do Maurício, da FamaSul, também do Longen, da Fiemes, todas essas entidades, o Polidoro da Associação Comercial, um parceiro de primeira grandeza, todas essas entidades que fazem parte da sociedade civil organizada sempre estão na ordem. Então a ordem se abriu para toda a sociedade. A ordem não é só da advocacia, mas ela é da sociedade brasileira e sul-mato-grossense. E esse processo democrático, esse processo eleitoral, esse processo de divisão que a gente percebe estar ocorrendo no Brasil, é uma preocupação da ordem também de manter a democracia, de manter a segurança falta de jurídica? Tolerância nas pessoas e o radicalismo é uma coisa que nos assusta muito. Não se tem conhecimento na história da humanidade, que nenhum tipo de radicalismo resultou em alguma coisa boa para a sociedade. Geralmente são mortes, violência, agressões, coisas que não fazem bem para a sociedade. Então, o que nós sempre pedimos para o cidadão? Que tenha equilíbrio, temperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque todos nós desejamos uma sociedade harmônica e justa. As pessoas devem ser felizes, a busca da felicidade é um papel primordial. Não é só da OAB, é da sociedade, dos governantes, de todos. Que as pessoas sejam felizes. Então, quando a gente pede para a sociedade ter equilíbrio em momentos de dificuldade, é isso que se espera. Agora, no processo democrático, nós temos de 4 em 4 anos uma chance, através de uma tecla, de fazer a mudança. Então, não adianta, muitas vezes, você vê pessoas disseminando nas redes sociais agressões, atitudes que são insensatas, mas quando chega no momento correto, não votam nos políticos que devem, aqueles que se apresentam, e nós temos, né, políticos bons, vocês não fazem a renovação do parlamento. Então não adianta ficar na rede social agredindo um ao outro. Vai para a urna. O voto é a arma. Isso, a grande arma. Isso eu sei porque eu passei por 2 eleições, eu sei o que é isso. O que as pessoas querem. Ninguém quer agressão, ninguém quer disseminar ódio, ninguém quer disseminar violência. As pessoas querem o quê? Pessoas que resolvam problema. Nós vivemos de resolver problema. E se nós temos uma instituição que tem essa capacidade, essa legitimidade de tentar resolver, de ser o porto e farol da sociedade, nós temos que utilizar ela nesse sentido. E não no sentido de resolver problema de meia dúzia de pessoas. O senhor tem uma preocupação, já manifestou essa preocupação através de um artigo com as notícias falsas, inclusive nas redes sociais. Esse é um problema que o Brasil começa também a enfrentar, né? Eu escrevia, as fake news derrotam a democracia. Então, o que você tem visto nesse processo eleitoral como um todo, não é só no Brasil, né? Isso vem de outros países, a influência de determinados grupos em manipular a opinião pública. Porque a opinião pública, na verdade, ela é uma ficção, né? A opinião pública, quem é a opinião pública? Mas a partir do momento que você dissemina uma notícia falsa, aquilo
acaba criando áreas de verdade. E muitas vezes não é, porque a pessoa não foi conferir, entrou no Google para ver se aquilo lá aconteceu ou não. Então, isso se dissemina de uma forma muito rápida. Então, você pega um veículo de comunicação, às vezes, que é inexistente, a pessoa criou um site do nada e começou a divulgar notícias que são falsas, que não correspondem com a verdade. E aquilo acaba, muitas vezes, sendo contado várias vezes, que acaba, né, o boato vira fato, né? E isso corrompe a democracia, ela destrói a democracia. Quais os desafios para nós brasileiros neste ano de 2018, presidente? É ter bom senso, equilíbrio e apertar a tecla correta. Veja quem são os candidatos, acesse, se você tem dúvida, acesse no Google, vê se aquela pessoa foi processada, vê se tem um processo contra si, vê quem são as pessoas que estão ao seu redor, quem estão financiando a campanha desses candidatos. É fácil descobrir. As redes sociais, elas têm essa facilidade. Uma foto, com quem que essas pessoas estão vinculadas, isso aí acaba criando já, pelo menos, uma opção para o cidadão. Não acreditem somente nas notícias que são disseminadas pela internet, porque muitas delas são falsas. E também se orienta através de um veículo de comunicação sério. Está aqui a CBN, nós temos vários veículos de comunicação que realmente traduzem aquilo que aconteceu, o fato mesmo. Então, apoiem-se nesses elementos para formar sua convicção, mas nunca, hipótese alguma, queiram reverter ou subverter o Estado Democrático de Direito. Como é que o senhor define hoje o papel e a atuação da OAB no Mato Grosso do Sul? Eu acho que ela reassumiu o protagonismo já há muito tempo, e por conta dessa independência, ela reassumiu o protagonismo e vai continuar, sim, se miscuindo em vários temas, seja no judiciário, seja no legislativo e seja no executivo, seja ele estadual, municipal e como você está vendo a nível federal. Essa semana houve crítica, inclusive, do nosso presidente Lamar, que é a reunião sem agenda do diretor-geral da Polícia Federal com o presidente, né, que está sendo investigado. E isso, sem ser pessoal, nós nunca adotamos o critério da pessoalidade para nossas manifestações, pelo contrário, elas são impessoais, com relação àquilo que nós achamos que está fora da curva, né? Qualquer atitude que não seja compatível, né, com o Estado Democrático de Direito, com a legalidade, isso chama a atenção da ordem e ela realmente intervém nesses casos. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem aí uma classe muito nova, muitos advogados novos surgindo também. E a gente pode dizer que a OAB hoje também tem essa preocupação muito grande em formar? Muito grande. Hoje o que acontece? Os jovens advogados, eles praticamente se instalaram na OAB. Nós tínhamos no passado o quê? Você entregava a carteira, o jovem advogado assumia o compromisso e ia embora. Então ele não tinha essa vinculação direta. Hoje, eu estou falando, são mais de 1.000 advogados e advogadas atuando em várias comissões, você já recebeu aqui. Então eles praticamente entraram na OAB, eles assumiram esse papel. E nós demos essa oportunidade para o jovem, coisa que muito tempo você não via. Então hoje eles estão tendo aquilo que eu tive lá no passado, há 25 anos atrás, quando eu comecei a advogar, entrei na Comissão de Direitos Humanos, depois fui para a CDA, aquele gosto pela entidade. Por quê? Porque o nosso papel não é somente ensinar o advogado como que ele vai começar as suas atividades, mas sim fazer com que ele se empolgue pela instituição que ele está afiliado, porque essa instituição ela não é somente para que você exerça a sua profissão, mas é uma entidade que ela serve ao cidadão. E ensinar esse caminho para o jovem advogado é o nosso grande desafio. E nós temos feito isso todos os dias. Trazendo eles discutindo temas de relevância da sociedade. São jovens com 2, 3 anos de advocacia, né? E temas relevantíssimos. Essa caravana mesmo que elas fizeram do feminicídio foi uma ideia das mulheres advogadas que estão ocupando e são quase... muito importante e grave. Isso, elas têm um papel fundamental na Ordem dos Advogados do Brasil, e elas têm feito esse trabalho. Os jovens, as mulheres, todos aqueles advogados que nos procuram com temas que são de relevância da sociedade, eles também acabam fazendo um trabalho lá. Então essas comissões, elas são muito vibrantes. E nós estamos fazendo o quê? Melhorando a nossa infraestrutura,
lá na OAB. Nós já arrumamos muito do que nós já tínhamos de 2 anos para cá. Nós equacionamos todas as dívidas que nós tínhamos quando assumimos lá. A Ordem dos Advogados tem fechado no azul sistematicamente, porque nós investimos no melhor material que nós temos, que é o material humano. Então, em quem que nós investimos? Nos advogados. Ensinamos eles a ser instrumento em favor da sociedade. Não só na defesa dos seus clientes, mas em defesa da sociedade. Isso que nós ensinamos eles. E eu acho que com isso nós acabamos formando uma geração de líderes que amanhã essas pessoas podem ser representantes da sociedade, num parlamento, né? ou num executivo, mas fazendo essa formação. Em casa. Exatamente. Então, ali elas têm uma visão. Nós agimos, as nossas comissões, elas funcionam como mini parlamentos. São levadas discussões que depois vão ser trazidas para o conselho. Muitas vezes ações nossas são pautadas com base no que as comissões traduziram através dessas discussões que eles acabam travando. Presidente, o seu recado final para os 16 mil advogados, para a sociedade, que muitas vezes perde a confiança no judiciário, perde a confiança nos governos, nos políticos, mas é importante dizer que a OAB e a imprensa sempre estão aí unidas para a defesa do coletivo, né? Eu quero deixar esse recado para os jovens advogados, para as mulheres, para toda a advocacia, né, desses que nos antecederam, desses que ainda virão, dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma grande trincheira do cidadão. Ela caminhando junto com a imprensa, e aqui faço o registro desde o primeiro dia, a imprensa livre, descomprometida, com quem quer que seja, ela tem desempenhado um papel conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, para que nós realmente possamos ser aquilo no qual o legislador se inspirou, o defensor da sociedade brasileira. Então, convoco a todos vocês para que nós, nessa caminhada que nós fazemos diuturnamente, nós façamos a defesa, junto com a imprensa livre, nós façamos a defesa do cidadão, da sociedade e da advocacia. Muito obrigado pela sua presença no cenário CBN, doutor. Muito obrigado a você, Otávio, muito obrigado mais uma vez a toda a equipe aqui da CBN, ao cenário CBN e ao Grupo Congro também, pela oportunidade que nos estão ofertando. Muito obrigado. A gente conversou aqui com o presidente da OAB Mato Grosso do Sul, advogado Mansur Carmucha. Amanhã nós voltamos com mais um entrevistado aqui no cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018. Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018.